Fala galera, aqui quem está falando é o professor Hugo Lira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre função quadrática e equação do segundo grau. Vamos entender, vamos aprender lá o que é uma equação do segundo grau, uma função quadrática. Vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau, como é que a gente calcula lá usando a fórmula de Bhaskara, além também de aprender a fazer o gráfico dessas funções aí, o gráfico de uma função quadrática, beleza? Tá a fim de aprender função e equação do segundo grau? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bom, vamos lá então entender a diferença de uma função para uma equação do segundo grau. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de função do segundo grau. O que é uma função? Como é que você reconhece lá que aquela sua função é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau, ela vai ser representada, ela vai ser indicada para você através, desse expoente aqui, o expoente de número 2. O que isso significa para você? Significa que você vai ter duas raízes naquela sua solução. Na função do primeiro grau, na equação do primeiro grau, você tem apenas x igual a 3 como solução. Na função quadrática, você vai ter duas soluções para você. Você vai ter o x1 igual a um valor e o x2 igual a esse valor. Pode ser que até que esses valores sejam iguais, né? A gente vai vendo aí ao longo da videoaula que talvez esses valores possam ser iguais. Mas marque você aí na sua cabeça que uma equação do segundo grau, uma função quadrática, ela tem que ter o expoente de número 2. Né? A gente fala que é um expoente de número 2, beleza? De grau 2. Aqui, essa primeira função aqui, vou botar de azul. Repare que ela só tem o expoente, ela não tem expoente, então indica que o expoente é 1. A gente classifica essa equação, essa função aqui, como função do primeiro grau. Aqui nós temos o expoente 2. Então, essa função aqui é uma função quadrática, uma função lá do segundo grau, beleza? Com o expoente 3, repare aqui que o expoente dessa função aqui é o 3. Significa que ela é uma função do terceiro grau, né? Então, nós temos para essa função, nós vamos ter 3 raízes como solução do nosso problema. Na função do primeiro grau, nós vamos ter o x igual a 1, por exemplo. Aqui, nós vamos ter x1 igual a 1 e x2 igual a 2, por exemplo, duas soluções. Na equação do terceiro grau, nós vamos ter 3x como solução. Então, você vai ter o x1 igual a 1, x2 igual a 2 e o x3 igual a 3. Obviamente, eu não estou resolvendo ainda essas funções aqui. E o que vai te indicar, o que vai te diferenciar uma função de uma equação é justamente esse fzinho aqui, f de x igual. Quando tiver o f de x para você, você vai saber que é uma função. Se não tiver o f de x, vier a equação para você igual a 0, que é o caso do próximo passo aí que nós vamos aprender, é uma equação do segundo grau, beleza? Então, vamos notar essa diferença aí. Vamos lá. Bom, agora repare a diferença. Aqui, nessas equações, nós temos o sinalzinho de igual. Nós não temos aquele f de x igual nós tínhamos lá na função, beleza? Então, agora a gente começa a trabalhar com essas equações do segundo grau. Repare que aqui, tem um númerozinho 2, beleza? Né? Tem um expoente aqui 2, tem um expoente 2, tem um expoente 2. Então, todas essas aqui são equações do segundo grau. E você precisa reconhecer uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela vem escrita para a gente da seguinte forma, ela vai vir, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, o termo que acompanha o x² a gente chama de A. O termo que acompanha o x, a gente chama de B. E o termo que a gente fala que é o termo independente, é o termo que fica sozinho, sem variável, sem a letrinha aqui, a gente chama de C, beleza?
Cada um tem uma importância na hora que a gente for lá calcular o valor do x, né, da nossa questão, da nossa solução, e também na hora da gente montar o gráfico. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, beleza? Então, primeiro, vamos determinar aqui os nossos coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C das nossas equações aqui, ó. Na letra A, a gente tem x² menos 2x mais 1. Então, ó, o A vale 1, porque você só tem 1x², quando você não tem nada, o coeficiente aqui é o 1, menos 2 é o b, então b igual a menos 2, e o c, que é o termo que está sozinho, vale 1. Vou trocar de cor aqui. Na letra B, repare, olha aqui, ó, o a vale menos 2, então a igual a menos 2, B igual a mais 2, e o C, quem está sozinho, é o menos 4. Aqui na letra C, vou botar um roxo. Na letra C, repare, ó, quem está elevado ao x² é o 1/3 de x². Então, o A, nosso coeficiente A aqui, ele vale 1/3. Independente se for fração ou não, tem um x², é uma função do segundo grau. Letra B, ó, o coeficiente B aqui, ó, quem que está acompanhando o x, o seu termo B, 2 mais 2, beleza? Letra C, o termo que está sozinho, menos 8. Aqui na letra D, repare que você só tem x² e o 4. Você não tem o x sozinho, né? Você não tem esse termo b aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? A igual a 1, b igual a 0 e o c igual a menos 4. Repare, deu uma quebradinha aqui. Vou apagar um pouquinho aqui só para não confundir. O B vale 0, beleza? Então, quando você não tiver nada, o seu B vale, no caso aqui, o B vale 0. Na letra E, já é um pouquinho diferente. Na letra E, nós temos o x² e nós temos o x, nós não temos o c. Então, o c vai valer 0. Então, ó, A igual a 1, B igual a menos 5 e o C igual a 0, beleza? Acabamos, então, de fazer as nossas equações do segundo grau. Aí você pode falar assim, Hugo, mas espera aí, tem uma letra F ali. Na letra F, a gente não tem como calcular os coeficientes da equação do segundo grau. Por que a gente não tem como calcular isso? Porque nós não temos o 2 aqui em cima. Ó. Isso aqui, ó, é simplesmente uma equação do primeiro grau. Se você for resolver isso aqui, ó, 2x igual a 8, x igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Você só tem uma solução, então isso daqui é uma função, é uma equação do primeiro grau, beleza? Então agora nós vamos aprender a calcular, a descobrir o valor desses x aí, dessas soluções aí que vão aparecer pra gente e também trabalhar lá com a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos lá, então, resolver agora utilizando a fórmula de Bhaskara. Apresento a vocês, prazer, fórmula de Bhaskara, tá aqui, ó, a fórmula de Bhaskara. Apresento aos inscritos do canal Hugo Lira. Então, essa daqui é a famosa fórmula de Bhaskara. É através dela que nós vamos conseguir descobrir o x1 e o x2 da nossa equação do segundo grau. Como é que ela é aqui? Ó? x1 e x2 vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta vale b² menos 4ac. Hugo, o que é B, o que é A, o que é C? Lembra lá dos coeficientes? A é o termo que acompanha o x², B é o termo que acompanha o x, e C, o termo que acompanha o termo independente. Então, é aqui, para isso que serve a gente identificar esses termos para a gente aplicar aqui na nossa fórmula de Bhaskara, beleza? Então, nós vamos calcular aqui, ó,
a letra A, nós vamos fazer a letra B, vamos fazer a letra C e vamos fazer a letra D. E a gente vai ver uma diferençazinha aí, o que acontece com o famoso delta, né, com o nosso discriminante, beleza? Aí depois a gente vai montar também o gráfico dessas funções aí, dessas equações aí, beleza? Vamos lá para a letra A. Vamos lá então na letra A. Aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, deixei aqui para a gente colar. E aqui nós temos a letra A, que é x² menos 5 mais 6. Então, o A vale 1, o B vale menos 5. Por que eu botei A aqui? Aqui é o A, né? O B vale menos 5 e o C vale 6. Então, só ajeitar aqui, ó, o A, B e o C. Show! Aí agora a gente calcula. Eu gosto de calcular primeiro o delta, porque a partir do delta nós vamos saber se a gente pode continuar ou não, dar continuidade lá no nosso problema. Vocês já vão entender o porquê e o que eu estou falando. Vamos lá então calcular o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Então, ó, delta vai valer menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o valor de A, vezes C. Então, ó, 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado vai dar positivo, né? Menos com menos dá mais. 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, 24. Portanto, o valor do delta vai dar igual a 1. Beleza? Pronto, calculei o delta, eu já sei que dá para a gente continuar a fazer a nossa equação aqui. Então, vou fazer uma barrinha aqui. Vamos calcular agora o x1 e o x2 do nosso problema. Vou trocar aqui, vou botar o verde. Vou botar o verde, pronto, eu gosto do verde. Vamos fazer então aqui, ó. Vou calcular agora o x1 e o x2. Ó. x1 igual a menos b, então vai ficar menos 5, mais a raiz do delta. Quanto que deu o delta? Aqui, ó, delta deu 1, ó. Então, sobre 2 vezes 1, 2 sobre 2a. Então, o a vale 1, 2, 1. Então, beleza. Vamos resolver aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, 5 mais raiz de 1 vai dar 1 sobre 2. Portanto, vai dar quanto aqui, ó? 6 sobre 2, uma continha difícil da gente fazer, 6 divididos por 2, 3. Achei a primeira raiz da minha equação. Vou resolver agora de azul o nosso x2, que vai ser o quê? Menos 5, né, que é o valor de b, então tem a menos b, então é menos com menos, menos raiz de 1 sobre 2. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, fazendo de cabeça, vai dar 4. 4 divididos por 2. 4 divididos por 2 vai ser igual a 2. E agora? Agora a gente consegue dizer qual é a nossa solução. Qual é a solução aqui dessa equação? Ó, 2 e 3. Vamos guardar bem essa informação aqui, que nas próximas partes aí, eu vou resolver a gente vai resolver o gráfico dessa função aqui. Aí, só para a gente não perder tempo, eu já vou calcular direto que eu vou precisar dessa informação aqui do 2 e do 3. Então, guarda aí, as raízes da letra A são 2 e 3, beleza? Vamos lá para a letra B agora. Letra B. Vamos lá. X² menos 2x mais 1. Portanto, o A vale 1. Aqui a gente tem o B e aqui nós temos o C. Vamos calcular primeiro o delta. Delta igual a b² menos 4ac. Delta vai ser igual, qual é o valor de b? Menos 2. Então, vai ficar menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta é igual a 2², 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 1,
4. 4 menos 4. Delta é igual a 0. Repare no valor do delta. No outro tinha dado 1. Aqui o delta deu igual a 0. E isso também tem uma importância para a gente, tá? Já já a gente fala disso. Vamos lá, então. Vamos calcular aqui o valor de x1 e do x2. Ó, x1 vai ser igual a menos b. Então, você vai ter menos 2, porque o b vale 2 ali, ó. O menos b mais a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar mais 2 mais 0, porque a raiz de 0 é 0, sobre 2. Vai acontecer o quê? 2 mais 0, 2. Divididos por 2, igual a 1. Vamos fazer aqui o do segundo. Do x2. Você já percebeu aí que não precisava fazer, né? Mas vamos resolver. Menos 2 menos raiz de 0 sobre 2. Vai ser igual a menos com menos mais, 2 menos 0 sobre 2. 2 menos 0, 2. Estou brincando, tá? Igual a 1. Repare nos valores. Deu 1. Portanto, a solução da minha letra B é igual a 1. Mais uma vez, guarde essa informação que vai ser importante para a gente, tá bom? Então, a raiz, não posso falar as raízes porque eu só tenho uma, a raiz da letra B vai ser igual a 1. Eu só tenho uma raiz. Faltou eu colocar as chaves aqui, beleza? Que é a solução, aí é o meu conjunto solução, vale 1. Tá bom? Vamos lá para a letra C, que vai aparecer vai ter um outro detalhezinho para a gente aí. Vamos lá para a letra C, vamos lá.